Boa tarde, meu povo. Desculpe pela demora, mas hoje inspira mais um pira de segunda-feira. Reflexão que havia realizado no Grupo Espírita Maria de Nazaré, que frequenta aqui na minha cidade de Uberaba, na quinta-feira passada. Que era uma mensagem que eu queria compartilhar desde a semana passada, mas esperando um momento propício para que ela venha ser manifestada, né? Espero que possam chegar essas palavras a todos os corações. Uma boa tarde de segunda. Inspira, mas não pira. Mensagem Rapidex, aquela mensagem rápida para vocês. Espero que estejam todos ouvindo, quem estiver presente, que eu estou fazendo uma gravação meio que bem improvisada. Detalhe aqui, vacina salva vidas, ok? Vamos aí, quem estiver no cronograma de vacinação, salvar a vida, cuidar de você, estar aí se tratando fisicamente, espiritualmente. Então a mensagem de quinta-feira do Grupo Espírita Maria de Nazaré, da palestra do dia, era do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são bem-aventurados os aflitos. Então é dividido em vários itens. E o item que nós estudamos na quinta-feira passada foi o item 18, que é Instruções dos Bons Espíritos, que é o bem e o mal sofrer. Então, há aquele sofrimento do bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer, a gente se entrega ao sofrimento, ficando estagnado nesse processo da evolução, né? E o bem sofrer, você sofre, mas você aprende com o sofrimento e segue adiante na jornada terrestre. Só um minutinho, beleza. Então vamos lá. Instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, ou seja rico, ou seja, os menos têm fortuna, os denominados pobres, todos sofrem. Todas as classes sociais passam por algum tipo de sofrimento. Às vezes nós, na nossa ignorância, né, no nosso ser ainda primitivo, achamos que a pessoa que possui riquezas materiais não sofrem, não passam por nenhuma turbulência, nenhuma tribulação, mas cada ser em si carrega aí um sofrimento a ser trabalhado. Boa tarde, grande Felipe, saudades de você, abraços aí para a família. Seja bem-vindo a essa live Rapidex, que é uma mensagem reflexiva. Boa tarde, Kelly Daniela, abraços fraternos, seja bem-vinda também. Dando continuidade. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Boa tarde, Felipe. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. Ou seja, se nós diante de um problema difícil ficarmos estagnados no muro das lamentações sem agir, não é que Deus não vai lhe ajudar, é que Deus fica esperando uma ação nossa, construtiva, para sairmos daquele mesmo lugar que estamos parados, que estamos ali criando raízes sem necessidade. É sair daquele local e ir à procura de outras benfeitorias. A prece é um sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Mais uma vez surge a importância de Deus na nossa vida
independente da nossa religião, independente da nossa crença. Deus é bondade, e se a nossa fé está afirmada na bondade de Deus, a prece é o veículo da nossa fé para uma ação transformadora na nossa vida. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Aquele famoso ditado: Deus não nos dá aquilo que nós não conseguimos carregar. As nossas costas conseguem carregar o tamanho do fardo que nos é dado. Cabe-se a nós, se nós vamos para o caminho do bem sofrer ou do mal sofrer. Se nós vamos fazer aquele fardo ficar pesado de forma angustiante, ou fazer com que esse fardo se torne um fardo de aprimoramento espiritual. Aí não fica tão cansativo. Quando fala-se que a resignação e a coragem, a resignação é a aceitação, é a demonstração da tolerância, da paciência. Não significa que é o acômodo, eu vou ficar acomodada na situação. Não é isso. Aceitação não é que você vai ficar sentado, como se diz aquele ditado, sentado esperando a morte chegar, não. A aceitação é você aceitar o sofrimento, mas buscar a melhora do mesmo. Boa tarde, Eunice, seja bem-vinda. É uma mensagem rapidex do Inspira Mais Não Perca de segunda-feira. Resolvi fazer de surprise. Para quem está presente, assistir agora. Para quem não está presente, assistir depois. É uma mensagem reflexiva baseada no segundo Espiritismo, o Evangelho. Capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, que é o item 18, bem o mal sofrer. Que porque independente da religião a qual professamos, a qual seguimos, estamos passando por um período de sofrimento. Seja ele perca de entes queridos, seja ele perca de bens materiais, seja qual for esse sofrimento. E aqui o espírito Lacordaire de Évry, do ano de 1863, ele nos exemplifica, nos instiga a distinguir o bem sofrer do mal sofrer. E o bem sofrer, ele nos traz aproveitamento espiritual. O mal sofrer nos traz, como já disse, angústia espiritual. Dando continuidade, maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Portanto, o nosso dia a dia com essas tribulações, conforme nós agimos, nós não tornamos esses sofreres tão penosos, nós conseguimos alcançar a recompensa do alívio. Mas é necessário que nós trabalhemos o nosso espírito, trabalhemos os nossos defeitos e coloquemos as nossas qualidades em práticas também. O militar não é enviado ao campo de batalha, não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ou seja, estamos no planeta Terra, estamos no nosso dia a dia e vamos lapidando o nosso espírito diante de situações difíceis, tristes, de problemas que surgem, mas daí também, dentro desses problemas, surgem coisas boas, descobrimos qualidades nossas do outro, sabemos aonde devemos nos arrumar, mais, consertar mais. Então, quando a gente vai
o campo de batalha dos nossos sentimentos, do nosso orgulho, e conseguimos quebrantar essa muralha, né? A gente vai alcançando a nossa promoção espiritual. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as armaduras da vida, onde é preciso algumas vezes mais coragem do que no combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. Ou seja, o ataque de sangue, ele em vista do ataque moral, onde nós estamos atingindo o nosso ego, às vezes é mais difícil da gente nos calarmos diante disso. É muito complicado nós silenciarmos diante de uma acusação, de uma calúnia, de um ataque. Então, a partir daí, nós estamos indo para o caminho do bem sofrer. Por quê? Boa tarde, Rosa. Abraços fraternos. Seja bem-vindo a uma live Rapidex, que vai estar salva aí para você depois estar assistindo desde o início. Por que o bem sofrer está em, às vezes, silenciar uma fala maldita do nosso próximo, de um comentário que nos faz ficar angustiados? Porque quando você silencia, quando você diminui o ego aflorado, né, que a gente tem o ego às vezes muito cheio, e você silencia diante daquele ataque, você está no caminho do bem sofrer. Você sofre, mas você não se pesa tanto. Quando nós rebatemos, afrontamos uma calúnia, quando nós alimentamos as amarguras, quando nós ficamos cultivando sentimentos ruins, nós estamos no caminho do mal sofrer, porque além da gente agir de forma errada, a gente vai continuar sofrendo mais pesado. Essa é a diferença do bem sofrer e do mal sofrer. Um é leve e traz aprendizado. O outro é pesado e traz ainda mais débitos que a gente vai adquirindo conforme a gente vai não sabendo agir. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva louros em um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Boa tarde, Belinha Acessórios. Super indico, gente, vocês acessar lá o Insta Belinha Acessórios e adquirir lá os produtos muito bem feitos, com carinho e com amor. E voltando aqui, o que significa? Significa que o mal sofrer, o caminho do mal sofrer, está em ser impaciente, ser colérico, entrar em desespero. Quando a gente está no caminho do mal sofrer, nós vemos as situações, quando esses ímpetos nos dominam, o sofrimento fica muito complicado. Porque nós agimos de forma desesperada. Nós não conseguimos ver solução em nada. Nós queremos atacar a todos. Nós achamos que é mais fácil eliminar o nosso veneno da alma através de palavras que ferem o outro, que vai resolver, e não vai. Boa tarde, May. Seja bem-vinda, abençoada seja a tua família. Espero que esteja muito bem. E a cólera, né? Aquela revolta, aquele sentimento de nossa, eu vou revidar. Aquilo vai transformar o caminho mais turbulento do que já está. E quando você consegue vencer esses pequenos maleficinhos que aparecem nos caminhos, você pode dizer adiante, depois de toda a jornada, que eu fui forte, porque você venceu o orgulho, venceu até mesmo a presunção, porque aí a gente abaixa um pouco a nossa bolinha, a gente, a situação, peraí, eu vou ouvir, eu vou compreender, eu vou procurar entender a situação
Eu vou procurar colocar no lugar do outro que está me atacando e vou me reavaliar. Aonde eu tenho que melhorar e aonde eu tenho que continuar melhorando. Porque a gente sempre estamos no processo de continuar melhorando. E encerrando no último parágrafo, diz assim: bem-aventurados os aflitos, pois podem ser traduzidos assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em centuplo a alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Boa tarde, Raquelzinha. Bem-vinda à live Rapidex, que é uma mensagem que vai ser rapidinho transmitida, que veio na minha mente aqui no coração para passar para quem estiver presente e para quem assistir depois. Então, nessa mensagem do Evangelho, ele finaliza falando que bem-aventurados os aflitos, porque nós obedecemos a submissão de Deus, a vontade de Deus diante daquela situação, e ele nos consola, e ele nos acalenta, porque nós estamos sofrendo e ouvindo os conselhos de Deus. Estamos indo no caminho do bem sofrer. Tanto que depois que a gente escuta, né, os conselhos de Deus, nosso sofrimento, e nós estamos no caminho do bem sofrer, a gente mal percebe, não sentimos mais sofrimento. Aquele ficou para trás. E o fardo vai ficando mais leve. Porque terão em centuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois o trabalho virá o repouso. Quando se fala que virá o repouso, não significa que vai ficar tudo mais de rosas, que a partir de hoje em diante não vou ter mais sofrimento, que eu não vou mais chorar. Mas significa que se eu consigo dominar meus ímpetos, o meu estado primitivo do espírito, se eu consigo passar o sofrimento sem atacar meu semelhante, se eu consigo passar pelo sofrimento abençoando a vida do meu semelhante, naturalmente aquele sofrimento repousa. Você vai olhar, gente, eu saí daquele sofrimento do desemprego, eu saí daquele sofrimento da perca do ente querido, eu saí daquele sofrimento da maledicência do meu semelhante, que eu esqueci, aquela amargura passou, porque você passou pelo caminho do bem sofrer. Então a mensagem agora da tarde é que possamos, entender que todos passam pelo sofrimento. Todos. Do mais rico, do menos bem-aventurado na fortuna. Todos passam por esse estágio. A diferença é se a gente fica estagnado no sofrimento ou se a gente vai adiante procurando o êxito no nosso processo da evolução. Porque são através dessas situações, dessas tribulações, que o nosso espírito, nossa mente, ela vai sendo lapidada, ela vai sendo transformada, porque nós somos pedras brutas, sim. Nós somos pedras ainda rochas, que algumas impermeáveis ainda, outras já estão começando a ficar mais maleáveis. Então nós somos ainda rochas. E o sofrimento permite que aos poucos vai se quebrantando e vamos nos tornando aquela joia. Mas a joia vai passando por outros processos também. O que diferencia é que nós precisamos entender que somos as nossas ações que geram o caminho do bem ou do mal sofrer. E detalhe, para quem é espírita, e para quem não é, mas é assim, todo conhecimento seja bem-vindo, para nós espíritos, nós temos a convicção e certeza que antes de nós chegarmos a esse planeta Terra, lá no plano reencarnatório, a gente topou tudo. A gente topou tudinho. Não, eu vou pra Terra, vamos falar no meu caso, Não, assim, eu vou aceitar isso, eu vou ser professora, eu vou passar por essa parte, eu vou cuidar de mames, tudo. O espírita, ele compreende que
aquele sofrimento, ele vai servir. Para quem não é da religião do espiritismo, o que pode se entender do bem e mal sofrer é o seguinte, é que cabe a nós optarmos em um sofrer leve, com os ensinamentos de Deus, que abrange os 10 mandamentos, que abrange depois outros segmentos dos dons do Espírito Santo, ou seguir o caminho do mal sofrer, que é aquele sofrer onde eu vou culpar o outro, eu vou julgar o outro, eu vou questionar por que eu estou passando por isso, eu vou falar que eu não tenho culpa disso, e que de 100% pessoas lindas, de 100% da nossa existência, tudo que acontece, seja bom ou seja ruim, 85 a 90% é responsabilidade nossa. Então que possamos seguir este caminho do bem sofrer, porque a gente vai colhendo durante a jornada, porque Deus ele não é ingrato. Ele é misericordioso, porque no mesmo caminho que a gente está passando pelo sofrimento, ele dá a possibilidade de alguém dar água para a gente saciar a nossa sede, ele dá alguém a alegria para a gente ficar alegre. Então, nesse percurso de sofrimento, ele dá o repouso que é citado no final do parágrafo. Ele nos dará o repouso daquela pausa do sofrer, que a gente vai e começa a aproveitar a bonança da alegria. Boa tarde, representante Gilda Menina Veneno. Boa tarde, Lauana, professora. Seja bem-vinda, Lauana. Que é essa mensagem rapidex do dia de hoje, que, aliás, a última segunda-feira, né, do mês de junho do ano de 2021, onde ainda estamos passando pela situação da pandemia, o Covid, que traz sofrimentos em geral. Então, cabe-se a nós, no meio dessa pandemia, saber sofrer e por bem sofrer. Porque se nós irmos nessa pandemia com mal sofrer, nós iremos ficar angustiados. Então, fazendo um resumo breve da nossa leitura do Evangelho de hoje, quais itens que eu posso deixar para vocês fiquem em reflexão. Então, vamos lá rapidinho. Todos que estão neste mundo sofrem, sejam ricos ou os menos providos de fortuna. Então a graminha do vizinho não está verde mais do que a sua. Poucos sofrem bem, provas bem suportadas dão êxito no processo da evolução. Estamos aqui para evoluir. Independente de crença, a tendência do ser humano é evoluir. O que vem a ser sofrer bem? É ter coragem mesmo diante das tribulações e continuar a caminhada. E ainda cita a importância da prece. Prece é o veículo da fé. Essa afirmada na bondade de Deus, ora, se acreditamos no Deus de bondade, temos o conhecimento que o sofrimento não veio com o objetivo de nos destruir, mas de construir uma existência melhor. Aquele male vai lhe trazer um benefício. O nosso fardo cabe em nossas costas, sim. Nós temos os ombros largos que cabem. O sofrer, o cansar, às vezes você se auto-questionar, faz parte da situação. Mas o sofrer bem está em prosseguir com resignação, paciência, demonstrando, gente, a tolerância e aceitação. Como já foi dito no início da live, essa aceitação não é aquela aceitação em ficar em um sofrimento estagnado, em reclamações, esperando turbulência passar sem reagir, ficar parado mesmo, esperando que a solução bata na sua... E olha que muitas vezes, gente, a solução dos nossos sofrimentos bate à nossa porta e a gente ainda não abre. A gente está com a chave em nossas mãos, a gente não abre. Boa tarde, Gerson, bem-vindo. Abençoada seja a sua família também. E na fala, que eu fiz uma recapitulação da mensagem, que o sofrimento é a oportunidade. O mal sofrer é aquele em que eu vou culpar o Deus e o mundo e permanecer no mesmo degrau da evolução. O mal sofrer tá nisso. Eu vou culpar Deus e o mundo, mas eu não coloco em mim a responsabilidade de nada.
A recompensa vem para quem luta. É citado neste item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que só ganha quem luta. E é verdade, só recebe o salário quem trabalha. Quando a coisa é certa, é digna, é correta, você só vai ter o seu salário no final do mês se você trabalhar. Você só vai ter recompensa celestial se você agir. Através dessas tribulações, lapidamos o nosso espírito. Sem as situações difíceis, nosso espírito não aprende e ficamos debilitados espiritualmente. Fica aquela mesma coisa. O sofrer, a luta, outrora sangrenta, hoje aparece de forma moral. As amarguras, conflitos, as acusações, é o combate que exige um bem sofrer a partir da nossa coragem e fé. Porque é um ato de coragem você silenciar-se diante de acusações e combates, moralmente falando. O mal sofrer, ele agita, ele nos torna coléricos, impacientes, desesperados, impulsivos. Hoje a desordem que está no mundo está, maioria, basicamente, na nossa impulsividade. O bem sofrer, ele vai acalmar. O sofrimento no bem sofrer, ele pode até doer, mas ajuda a gente a evoluir, e quando aceitamos o sofrimento de uma imagem construtiva, a gente se levanta e vai adiante. E concluindo a nossa reflexão dessa mensagem após estudo de quinta-feira, 23/6, que eu fiz juntamente com os queridos irmãos do Grupo Espírita Maria de Nazaré, que depois do trabalho virá o repouso. Quando tudo cumprir, resgatar, evoluir, o repouso consiste em viver uma espiritualidade de luz sem mazelas. Isso já é uma outra parte de um outro estudo. Então a mensagem que eu deixo para todos hoje, agradeço a presença de todos vocês que entraram, é essa. Saibamos ir no caminho do bem sofrer, saibamos distinguir a diferença entre os dois e que possamos juntos, evoluir nessa jornada terrestre que estamos aqui. E a próxima live, quem puder participar, se der tudo certo, farei sexta-feira. Eu vou ver se dá para fazer nessa sexta-feira ou farei na outra, que é um tema importante para ser abordado em nosso dia a dia, que foi um puxão de orelha que eu mesma levei espiritualmente falando, essa palestra de quinta-feira, que é sobre o irmão Lázaro, esse psicopata, que é o assassino, que matou outros irmãos, E a mensagem, eu vou postar depois o tema da live, vai ser o seguinte: até que ponto é engraçado a situação do Lázaro, até que ponto a gente curte memes que por detrás dessa situação traz tristeza. Isso a gente tem que se avaliar muito. Por que eu estou falando isso? Encerrando o tema do bem e mal sofrer, que já foi encerrado, incluindo esse para a próxima live, porque eu mesma curti um meme que fizeram do Lázaro, e depois minha consciência pesou, porque veio a situação das famílias que foram assassinadas e a situação dele também. Então a gente tem que refletir, porque a mídia, ela vai transformando a nossa mente, e isso pode se tornar para nós um mal sofrer. Porque todos ficaram naquele sofrimento, naquela angústia, ai, pega Lázaro. E hoje que pegaram ele, algo me angustiou, porque comemora-se a morte de um ser, independente do que ele fez. O sofrimento dele, ele vai colher as consequências. E a gente tem que analisar muito essa situação também. Então vai ser o tema para a próxima live. Agradeço a presença de todos, um abraço, um cheiro para todo mundo. Foi uma live rapidinho, tô até aqui meio que desprovida de beleza, artificial, uma beleza natural.
E abraços fraternos a todos, que Deus abençoe cada um, dando saúde, paz e alegria nos lares, e que possamos seguir o caminho do bem sofrer, aprendendo que o fardo ficará mais leve e muito mais proveitoso. Não se esqueçam, ó, vacina salva vidas. Vamos cuidar do corpo, se tem uma oportunidade, trata do físico, vacine-se. Evitem aglomerações, gente, porque não adianta a gente falar mal dos nossos governantes e estarmos aí fazendo atitudes idênticas a dele. Falou? Abraços fraternos, tchauzinho para todos, fiquem na santa paz de Deus e até a nossa próxima live. Inspira mais um Pedro dessa vez. Na próxima semana vai ser nós na conversa. Beijo. Agora eu vou fechar. Como é que encerra?